Comissão de Excedentes para a nomeação de excedentes no CNU de 2024. A criação e fortalecimento de comissões de excedentes é uma prática que vem se tornando cada vez mais relevante em concursos públicos no Brasil, como uma ferramenta essencial para garantir a nomeação dos aprovados além do número inicial de vagas. No contexto do Concurso Nacional Unificado, CNU, de 2024, essa temática assume especial importância, sobretudo para aqueles que buscam ingressar em carreiras de Estado, como o cargo de auditor fiscal do trabalho. A comissão de excedentes, quando bem estruturada e estrategicamente ativa, pode influenciar positivamente as decisões governamentais e legislativas, visando a nomeação desses candidatos. A principal razão para a formação de uma comissão de excedentes está na limitação orçamentária imposta ao governo. Embora o CNU ofereça um número pré-definido de vagas, é comum que o quantitativo de candidatos aprovados exceda as vagas originais. No entanto, a nomeação desses excedentes depende de fatores como a disponibilidade orçamentária e a vontade política do Poder Executivo. Diante disso, a comissão tem o papel de organizar os excedentes, representá-los em negociações com o governo e sensibilizar as autoridades competentes sobre a importância da ampliação das nomeações. A disponibilidade orçamentária do governo federal é um dos principais entraves para a nomeação de excedentes. Em um cenário de restrições fiscais e de controle rígido sobre as contas públicas, o governo precisa equilibrar as demandas por contratações com a capacidade de financiamento do Estado. O orçamento é detalhado anualmente na Lei Orçamentária Anual, LOA, e qualquer movimento para expandir as nomeações de aprovados além do número de vagas previsto requer ajustes orçamentários, que, muitas vezes, dependem de articulações complexas entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. É nesse ponto que a Comissão de Excedentes desempenha um papel fundamental. A estrutura de uma comissão de excedentes eficiente envolve não apenas a união dos candidatos, mas também a adoção de estratégias de negociação e articulação com autoridades do Executivo e do Legislativo. A comissão deve ser organizada em frentes que dialoguem com diferentes esferas de poder, promovendo audiências públicas, reuniões com técnicos de ministérios e, principalmente, com parlamentares, visando sensibilizar a opinião pública e política em relação à necessidade de ampliação das nomeações. A articulação direta com o Congresso Nacional, por meio de deputados e senadores, é crucial para que se criem condições políticas para a liberação de recursos e a autorização de novas nomeações. Os excedentes, quando organizados em comissões, devem buscar o apoio de deputados e senadores, uma vez que o Congresso tem um papel central na discussão e aprovação da LOA. Além disso, muitos parlamentares têm interesse em apoiar causas que envolvam o fortalecimento do serviço público, especialmente quando se trata de carreiras essenciais para o funcionamento do Estado, como a de auditor fiscal do trabalho. A pressão dos excedentes junto ao Legislativo pode ser um diferencial na obtenção de apoio político para a inclusão das nomeações no orçamento federal. Um exemplo emblemático dessa mobilização pode ser observado no caso dos excedentes do cargo de auditor fiscal do trabalho do CNU de 2024. Esses candidatos, diante da possibilidade de não serem convocados, devem se organizar em uma comissão robusta, com uma estrutura que inclui a definição de lideranças, a divisão de tarefas e a criação de estratégias de comunicação direta com a sociedade e com os políticos. A comissão não apenas se dedica a dialogar com o governo e parlamentares, mas também utiliza ferramentas como as redes sociais para ampliar o alcance de sua causa, mobilizando outros excedentes interessados na valorização da carreira de auditor fiscal. Outro ponto relevante é a necessidade de sensibilizar o próprio Poder Executivo sobre a importância de aumentar o número de nomeações para determinados cargos, como o de auditor fiscal do trabalho. Esse cargo é essencial para a fiscalização das relações de trabalho e para a garantia dos direitos dos trabalhadores, além de contribuir para a arrecadação de tributos e o combate à informalidade. Em um país com um mercado de trabalho complexo e desigual, a nomeação de mais auditores fiscais do trabalho pode ter um impacto direto na promoção da justiça social e no fortalecimento do Estado de Direito. Diante disso, a Comissão de Excedentes precisa apresentar argumentos sólidos sobre a relevância da carreira para o interesse público, com dados que demonstrem a necessidade de aumentar o quadro de servidores nessa área. As negociações entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional também passam por um processo de barganha política, no qual os excedentes precisam estar atentos às oportunidades de incluir suas demandas em momentos estratégicos, como a discussão da LOA ou a revisão do Plano Plurianual, PPA.
A comissão de excedentes, ao atuar de forma organizada, pode aproveitar esses momentos para pressionar por soluções, buscando o apoio de lideranças políticas que tenham influência sobre as pautas orçamentárias. Em muitos casos, o apoio de deputados e senadores pode resultar em emendas parlamentares que prevejam recursos específicos para a nomeação de excedentes. Essas emendas podem ser cruciais para garantir que a nomeação ocorra, mesmo em um cenário de aperto fiscal. A comissão deve, portanto, ser proativa na construção de uma base de apoio parlamentar, realizando reuniões frequentes com representantes do Legislativo e participando de audiências públicas para expor a importância da questão. Além do aspecto político, a Comissão de Excedentes também deve estar atenta à questão jurídica. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o direito à nomeação dos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital, a nomeação de excedentes depende de fatores discricionários, como a conveniência administrativa e a disponibilidade financeira do Estado. No entanto, a jurisprudência brasileira tem consolidado a tese de que, em casos de necessidade evidente e disponibilidade orçamentária, a administração pública pode ser compelida a nomear excedentes, principalmente em carreiras essenciais para o funcionamento do Estado. A comissão de excedentes pode, inclusive, considerar a adoção de medidas judiciais como uma estratégia complementar, caso as negociações políticas não avancem. Embora a via judicial deva ser encarada como um último recurso, a pressão jurídica pode servir como um elemento adicional nas negociações com o governo, especialmente se houver precedentes favoráveis em situações similares. Nesse sentido, uma comissão bem estruturada pode fazer a diferença na luta pela nomeação de excedentes, como foi o caso da Comissão dos Excedentes dos Cargos de Analista Tributário e Auditor Fiscal do Concurso da Receita Federal do Brasil de 2022. Com uma atuação conjunta que envolve diálogo político, pressão social e, se necessário, ações judiciais, a comissão tem o potencial de alcançar resultados significativos, garantindo a ampliação do número de nomeações e, consequentemente, fortalecendo o serviço público. Em suma, a formação de comissão de excedentes no contexto do CNU de 2024 representa uma estratégia indispensável para a defesa dos interesses dos candidatos que excederam o número inicial de vagas. Ela atua em múltiplas frentes, desde as negociações com o Executivo e o Legislativo até o diálogo com a sociedade, passando por eventuais ações jurídicas. O caso dos excedentes do concurso da Receita Federal do Brasil de 2022, assim como do concurso anterior de 2014 para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, serve como um exemplo claro de como a organização, a mobilização e a estratégia são fundamentais para conquistar a nomeação em um cenário de restrições orçamentárias e complexidade política. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!